ficamos devendo o quarto vídeo do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, do verso 32 ao verso 37. Já quero dizer a você que está conosco que muito obrigado pela sua confiança. A você que está vendo pela primeira vez, faça sua inscrição para receber o nosso material, para receber o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o finalzinho do capítulo 4. Nós falávamos sobre valores invertidos, falávamos sobre o que Pedro e João fizeram de bom àquele homem que vivia à porta formosa do templo, mas que a sua vida não era tão formosa assim. A sua vida ficou formosa quando recebeu de Pedro e João a Jesus o Nazareno e o milagre que Deus fez na sua vida. O homem era coxo de nascença, mas agora ficou são, totalmente são, e se apresentou aos outros que o conheciam há muito tempo. E por causa disso, Pedro e João sofreram represálias daqueles que eram líderes da época. O que chama atenção em todo o capítulo 4 é que os líderes religiosos estavam misturados com os líderes políticos, e isso fazia com que eles oprimissem os discípulos de Jesus, que agora começavam uma vida sem a presença corpórea do Mestre, mas com todos os ensinos do tempo que Jesus passou com eles e com toda a orientação que Jesus os deu antes de ascender aos céus. E como nós falamos na introdução deste livro, o livro de Atos dos Apóstolos fala do crescimento da igreja. Mas ele fala também da comunhão da igreja, de como a igreja deveria ter tudo em comum. E ele começa o verso 32 do capítulo 4 dizendo assim: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. A gente consegue ver aqui a palavra a multidão. Multidão é a palavra que eu quero falar. A multidão dos que criam. Multidão porque exatamente a igreja está crescendo. Novos discípulos estão chegando. E este crescimento exponencial da igreja é uma marca de Atos dos Apóstolos. E não era qualquer multidão, mas uma multidão que cria, uma multidão de crentes. E qual é a característica que é apresentada aqui? Esta multidão de crentes é unida de coração e propósito. A igreja desses tempos, a igreja contemporânea, precisa observar e viver unida de coração e de propósito, para que de fato entenda a comunhão, tenha tudo em comum. Ele fala da comunhão neste primeiro versículo de uma maneira linda, quando ele diz: ninguém dizia ser sua alguma coisa. Antes, o que é que eles faziam? Diz: mas tudo era compartilhado por todos. O conceito de comunhão, uma definição simples de comunhão, é compartilhar tudo. Isso é ter tudo em comum. Isso é ter comunhão. E o verso 33 diz assim: e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. A graça extraordinária de Jesus produzia em seus discípulos uma imensa graça comum, que fazia com que eles testemunhassem do Senhor, mostrando Jesus nas suas ações, mostrando Jesus na sua vida. E não era uma graça qualquer, e não era uma quantidade pequena ou um tamanho pequeno de graça, se é que a gente pode falar desta forma, mas o próprio texto diz, era uma imensa graça. Era algo perceptível a todos, e o testemunho é a marca da igreja em Atos dos Apóstolos. É esse testemunho que vai trazer um crescimento exponencial à igreja, que vai trazer um crescimento espiritual, que vai trazer um crescimento cognitivo. No verso 34, ele completa: pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam
terras ou casas. Vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. A gente vê ainda no capítulo 2, verso 44 e 45 de Atos, esta mesma atitude, uma atitude de compartilhar, uma atitude de dividir tudo que tem. Mas o que chama também a atenção nesse versículo é que dizia que não existia, disse o versículo, que não existia nenhum necessitado entre eles. É o utópico sonho de qualquer nação nos nossos dias, de qualquer município, de qualquer estado, de qualquer federação. Não haver nenhum necessitado. Mas para que não haja nenhum necessitado é necessário ter atitude generosa, ter atitude de generosidade. É abraçar o que Jesus ensinou, seja a vossa medida sacudida, recalcada, generosa, transbordante. É a ideia de transbordar em medida. Jesus está falando lá sobre o julgamento. Não julgue, porque com a mesma medida que medirdes, será medido vós também. O que o texto aqui nos ensina é que a medida da imensa graça de Deus e do compartilhar dos discípulos permitia que a igreja vivesse suprida das suas necessidades, não havendo então nenhum necessitado entre eles, porque tudo que eles tinham compartilhavam, tudo que tinham vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos administrassem esta imensa graça que eles tinham, que eles receberam, para que eles administrassem os seus bens. O verso 35 diz: e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Toda essa perícope está falando exatamente da comunhão, do compartilhar, do suprir a necessidade do outro, como nós podemos ver, como nós podemos conferir em Isaías 58:10, quando diz: se abrires a tua alma ao aflito, se suprir a necessidade do faminto, então a tua luz brilhará nas trevas e você será como o meio-dia. Isso é comunhão, é compartilhar e suprir a necessidade do outro, é não deixar que haja necessitado entre nós. Talvez este sonho esteja na nossa mente como um sonho utópico, porque vivemos a nossa carnalidade, a nossa humanidade, o nosso egoísmo. Mas o que nos ensina a palavra nesta última perícope, nesse quarto vídeo deste capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, é que nós devemos compartilhar, não devemos ser egoístas, devemos viver uma vida conforme Jesus nos ensinou, e Ele é o nosso maior referencial. O versículo 36 diz: então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, aí o verso 37 conclui: possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé vai dar um testemunho maravilhoso também de cuidado da igreja e de como ele se dedica ao ensino doutrinário no capítulo 11 deste mesmo livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós vamos chegar lá no capítulo 11, mas agora que estamos aqui no capítulo 4 falando de Barnabé, vamos ver qual o testemunho que ele dá no capítulo 11. Ele diz assim a partir do verso 21: e a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. A notícia de que coisas? Dos convertidos das pessoas que estavam se convertendo em Antioquia após a perseguição à igreja de Deus e a morte de Estevão. Porque depois desta perseguição, os discípulos ficam dispersos, eles são dispersos por causa da perseguição a Estevão, e por causa disso houve uma dificuldade de conversão. Mas agora
existem conversões em Antioquia e Barnabé é enviado para ensinar. Veja o que continua dizendo a respeito dele. O verso 23 diz: ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom e cheio do Espírito do Senhor e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Ele vai discipular Saulo por um ano, vai ficar ali com Saulo em Antioquia durante um ano. Este homem bom que está sendo descrito no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos é este mesmo homem que está sendo descrito no capítulo 4, versos 36 e 37, quando diz que então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, era um judeu da tribo de Levi que nasceu na ilha de Chipre. Possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Por isso há um testemunho a respeito dele quando diz que ele era um homem bom. Nós que nos convertemos ao Senhor, precisamos compreender que todo o egoísmo da nossa vida pregressa precisa ser deixada para trás. A nossa palavra de ordem é compartilhar. Compartilhar a fé, compartilhar conhecimento, compartilhar bens, compartilhar habilidades através dos nossos talentos, para que a igreja seja edificada e para que a igreja tenha comunhão. União e unidade é necessário haver na igreja de Deus, e isso é advindo através da comunhão. Que Deus abençoe a sua vida e que você compreenda como é necessário ter comunhão como igreja de Jesus, porque sem comunhão, com certeza, não seremos corpo, não estaremos ligados num só corpo e estaremos divididos, e um reino dividido não subsistirá. Quando há uma divisão do corpo, quando algum membro do corpo é tirado, o corpo sofre por completo. Então, tenhamos comunhão, compartilhemos, vamos suprir as necessidades uns dos outros, quer sejam cognitivas, necessidades emocionais ou necessidades materiais. E que Deus nos abençoe nesses tempos difíceis para que possamos e consigamos ser igreja de Deus. Até a próxima, se Deus quiser.